Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio, ainda aqui à margem dos painéis aqui na Academia Europa, e estamos com o Vasco Malta. Vasco, bem-vindo. Obrigado. Tu que és chefe de equipa da delegação da missão, estava a faltar a palavra, desta Organização Internacional para as Migrações, e estivemos aqui num painel bastante interativo no que toca à tua apresentação, sobretudo, em que foi basicamente aqui um descortinar daquilo que são os reais números dos migrantes, da imigração, o que é um migrante, o que é um refugiado, o que é um requerente de asilo. São também três conceitos que muitas vezes na gíria política são misturados a gosto. Portanto, quando nos dá jeito de falarmos de uma coisa, falamos de um determinado, mas se calhar para a população no geral, um requerente de asilo, um refugiado ou um migrante serão e a mesma coisa, são aqueles pobres coitadinhos, ou, passando aqui uma expressão, os pobres coitadinhos vêm numas lanchas de borracha e que sobrevivem e chegam às costas gregas e italianas à cabeça. Mas é muito mais do que isto. E acima de tudo eu acho que é importante, primeiro que tudo, clarificar aquilo que são os conceitos e o que é que nós estamos a falar, porque são conceitos que não devem ser confundidos e nunca deixando de ter em memória que estamos a falar obviamente de pessoas, e no fundo é isso que estamos a falar, sejam elas refugiados, migrantes ou requerentes de asilo, mas há uma diferença substancial entre elas. Primeiro que tudo, falamos do migrante naquela que é a associação reconhecida pela Organização Internacional às Migrações enquanto agência das Nações Unidas, quando falamos de alguém ou um grupo de pessoas que de forma voluntária ou involuntária, seja por que motivo for, se desloca do seu local de residência por um período de mais de um ano para outro local. E nesse caso concreto, estamos a falar efetivamente de uma pessoa migrante que o faz de forma, voluntária, sem ser obrigado a isso, e durante um período de tempo. E estamos a falar de uma pessoa refugiada, por outro lado, quando alguém, de acordo com aquilo que vem definido na Convenção de Genebra, tem razões fundadas, estando fora do seu país de origem ou de residência, para não voltar a esse país ou essa residência, por ter receio fundado de efetivamente lhe poder acontecer alguma coisa do ponto de vista físico ou de ser eventualmente até preso. E portanto essas pessoas de alguma forma estão impedidas de voltar ao seu país de origem e são por isso mesmo obrigadas a sair desse seu país e a procurar proteção internacional. E depois ainda temos os requerentes de asilo, que é outro nome, outro jargão, que é frequentemente utilizado e muitas vezes mal utilizado. Isto estamos a falar daquelas pessoas que submeteram o seu pedido de proteção e enquanto aguardam que as autoridades nacionais do país onde essas pessoas submeteram esse pedido tomem uma decisão, até haver essa decisão, juridicamente essas pessoas são designadas por requerentes de asilo. São pessoas diferentes, os motivos que levam estas pessoas a viajarem, migrarem, saírem do seu país de origem são diferentes e como tal devem ser tratadas também de forma diferente pela comunicação social, por todos nós, porque são de facto entidades ou pessoas que estão em situações que não são comparáveis e por isso mesmo é importante distinguir uma da outra. E a forma como tu acabaste foi também esta questão toda de como a comunicação social e os partidos políticos, quer à esquerda, quer à direita, tratam destes três conjuntos de pessoas. E a questão aqui muitas vezes é porque é que eles não voltam para a terra deles, porque é que a Europa está a acolher, em vez de a Europa, por exemplo, resolver os problemas nos países de origem, ou seja, se temos uma hemorragia, porque é que nós não estancamos a hemorragia apenas estarmos a limpar o sangue que está na pele, por assim dizer. Isto é o comum. Sim, daquilo que é o debate político e à cabeça com aquilo que está a acontecer nos países nórdicos. Eu acho que uma não se distingue a outra, isto é necessário sempre, diria eu, uma política de apoio ao desenvolvimento dos países que eventualmente sejam mais exportadores de pessoas migrantes. Acho que isso é inevitável. Os próprios países têm interesse em que isso aconteça porque, querem reter o seu talento, querem reter as suas pessoas no seu país. Agora, vamos ver uma coisa, migrar não é um crime, não pode ser considerado um crime, independentemente das razões que estão subjacentes à mesma. É legítimo eu querer procurar uma melhor oportunidade de trabalho noutro país, seja eu europeu, seja eu no continente africano, seja eu do continente sul-americano ou do norte-americano. E, portanto,
é legítimo viajar, faz parte da natureza humana, faz parte da história da humanidade, as mudanças, os fluxos migrantes de um país para outro. Agora, é preciso ver isto de facto em perspectiva, e o que eu digo é, sempre visto de facto ser importante apoiar aquele que é os países de origem ou os países ao seu desenvolvimento, é importante também ter em conta que no caso concreto, por exemplo, da União Europeia, no que diz respeito ao conjunto de migrantes, e os últimos dados apontam, estamos a falar de uma percentagem a rondar os 7% da população total europeia. Portanto, 7% da população total europeia de migrantes estrangeiros nascidos fora da União Europeia a viver no nosso território europeu, não é um número que de alguma forma necessite alarmar quer países do Norte ou do Sul, onde eles que vejam, para uma eventual ideia que muitas vezes gostam de perpetuar de uma invasão do número muito significante de pessoas migrantes, porque essa não é a realidade. E, portanto, a verdade também é que o continente europeu está também a envelhecer, o continente europeu também tem carências em outros domínios, seja no mão de obra, em muitas áreas. Portugal é um exemplo paradigmático nisso. Repare, nós temos uma taxa de natalidade que é comparável a países que tecnicamente estão em guerra, e somos estamos no top 5 dos países mais seguros, mas também mais envelhecidos do mundo inteiro. Portanto, nós precisamos de pessoas, precisamos de migrantes a entrarem. E, portanto, obviamente é preciso ver o contexto de cada país, mas ainda assim a realidade dos números é bastante clara e objetiva. Os números de pessoas migrantes a viver da União Europeia é um número ainda bastante residual, repito, muito residual, a corresponder a 7% a 8% da população de toda a União Europeia, o que significa que se calhar há margem para receber ainda mais pessoas, tendo em conta aquela que também é a realidade da Europa, um continente que está também a ficar envelhecido, não em todos os países, mas em alguns deles significativamente, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, e que, portanto, precisam de renovação de gerações, e as migrações, desde que feitas de uma forma ordenada, humana e regular, podem ajudar a resolver também alguns problemas da União Europeia, mais concretamente. E, portanto, é nessa perspectiva. Agora, repito e termino como comecei, isso não invalida que quer a União Europeia no seu todo procure ajudar os países em vias de desenvolvimento, não só porque, enfim, poderão, de alguma forma, na perspectiva, se calhar, de alguns, ajudar a estancar aquela que será uma saída descontrolada de pessoas, mas, acima de tudo, porque isso é também dar novas oportunidades a esses países, oportunidades de crescimento do ponto de vista sustentável das suas economias, e isso é importante não só para o país, mas para todos, e para as regiões onde esses países se encontram, e, portanto, esse faz parte também de um papel que nós todos que devemos fazê-lo, e por isso é que, penso eu, que a União Europeia continua bem a fazê-lo. Mas, por exemplo, a questão que vem sempre é a questão do choque cultural, não é? Sim. Um português não é igual a um húngaro, da mesma forma que um húngaro não será igual a um libanês, não será igual a um sírio. Certo. E aqui não é questão de discriminação, é factual. Portanto, são as coisas. Da mesma forma que nós olhamos também para Portugal e olhamos para a Hungria, e do ponto de vista do sistema político também são diferentes. Certo. E da atuação do governo também, então, serão muito diferentes, e da própria relação com a União Europeia. E a questão aqui é, estamos a falar de refugiados que maioritariamente vêm do Médio Oriente, que não têm uma cultura, vamos chamar, europeia, mas não é isso a mim que me preocupa muito mais. O que me preocupa mais é a questão, e nós vemos como experiências do Afeganistão correm mal, de o mundo ocidental como um todo, portanto aqui vamos englobar a Europa e Estados Unidos da América, acharem que tem uma missão civilizadora de levar a democracia para o mundo. E aqui a questão é, até que ponto estas pessoas vindo desta geografia política, onde nós vemos que as maiorias das repúblicas tendem a ser repúblicas islâmicas, ou seja, o Estado e a religião são coisas que não se desassociam muito nesta região do globo. A democracia, então, é uma outra questão totalmente diferente, a liberdade também é totalmente diferente, e também o respeito pelas mulheres e a questão dos direitos humanos, que, enfim, hoje está na boca do mundo, porque daqui a um mês começa a rolar a bola no Qatar, que já foi anunciado há não sei quantos anos, mas só agora é que estamos preocupados em fazer um boicote e lembramos dos direitos humanos. Ou seja, com isto tudo, até que ponto é que este choque cultural pode ser... Bem, problemático ou não? É uma boa questão, ainda que há aqui várias sub-respostas e subdimensões. Vamos lá ver. Primeiro que tudo, ser migrante, ser refugiado de um determinado país para outro país, não implica aquilo que nós chamamos, ou não deve implicar aquilo que nós chamamos uma assimilação. Isto é, entramos no domínio da integração daquelas pessoas ou da inclusão daquelas pessoas. É importante, obviamente, esclarecer e deixar bem claro que o domínio da inclusão ou da integração dessas pessoas tem uma linha, e essa linha normalmente é a dignidade da pessoa humana, e são as leis
dos países onde essas pessoas se deslocam. E, portanto, não pode haver, e havendo essas pessoas, enfim, terão que responder perante esses atos, não pode haver por parte daqueles que vão procurar a melhor vida nesses países um desrespeito daquelas que são os direitos e as que são as leis desses países. E, portanto, se isso acontecer, o que prevalecerá sempre são as leis dos países onde essas pessoas se vão deslocar. Isso é insufismável e é aplicável. E, portanto, é preciso explicar isso de uma forma bastante objetiva, sendo que, da minha parte, da minha experiência que eu tenho, não tem existido por parte das populações refugiadas que têm procurado a Europa essas situações de bastantes, ou de uma forma complicadas no seu domínio da integração. Sabem que é diferente. Agora, depois há outro domínio que é importante destacar, e tu tocaste num deles, por exemplo, que tem a ver com aquilo que é aquilo que nós vemos abaixo do iceberg. Isto é, nós conseguimos ver que estas pessoas muitas vezes têm roupa diferente, comem de forma diferente, ouvem música de forma diferente, mas depois há tudo aquilo que está por baixo do iceberg que nós não vemos e que para os quais as sociedades que integram também têm que ter conhecimento. Seja, enfim, a valorização do papel da mulher na família, seja aquilo que, enfim, a noção de limpeza ou a forma de educar os filhos, e é preciso, juntamente, de forma integradora, garantir que estas pessoas têm a noção de que, se houver da parte de quem tem esta diferente cultura regras que põem em causa aqueles que são as leis e os valores da União Europeia, que essas regras não podem valorizar. Dito isto, de outras formas, não há, nem nunca pode haver, sejam práticas culturais, sejam práticas ancestrais, sejam práticas comunitárias de países que podem pôr em causa aquilo que são os direitos fundamentais das pessoas. Um dos exemplos, de facto, é o exemplo da mulher no papel da família e a sua atuação. Isto é, pode ser normal, provavelmente, em algumas culturas, em algumas comunidades, o papel da mulher ser secundarizado àquilo que é o papel do homem na família. É preciso garantir que a família que decide vir para a Europa, seja qualquer o país que decidir vir, tem noção de que as regras aqui são diferentes e que o papel da mulher, que se calhar culturalmente é de uma determinada forma naquele país, não tem que ser exatamente esse papel que tem quando chega à Europa. E é preciso fazer esse esforço, e isso faz parte do processo de integração destas famílias. Não é também justo fazer de uma forma completamente abrupta. É preciso, de facto, ter um mecanismo em cada país da União Europeia que ajude estas pessoas a integrarem-se e a perceberem que é possível, dentro daquilo que for o limite, continuarem a respeitar aqueles que são os seus costumes e culturas e, ao mesmo tempo, habituarem-se e acostumarem-se também àquilo que são os valores e as práticas na Europa. Isso é um processo muitas vezes difícil, mas é possível, e, portanto, é importante garantir que existe, de facto, esse mecanismo de integração destas pessoas para que não seja um impacto muito radical e que permita uma transição smooth, se assim se pode dizer, para uma integração com sucesso no novo país de destino. Acho que estas são as questões mais importantes de ver, porque lá está, acho que isto condiciona muito aquilo que é o debate político e que nós vemos como é que são os ventos que vão soprando pela Europa, e nós temos que, no intervalo de 5, 10 anos, esses ventos que tiveram soprado da Europa vão chegar a Portugal. É verdade. E, portanto, simplesmente, enfim, há muitos que dizem que simplesmente não chegaram estes ventos da imigração tão forte, porque Portugal sequer não é tão apetecível para alguns refugiados como estarão, por exemplo, à cabeça a Alemanha e a França como destinos de eleição para quem chega à União Europeia. Vasco, muito obrigado. Espero poder-te encontrar em mais um outro episódio, portanto estás sempre mais convidado para estar aqui. E como eu digo, vocês não sabem mais que de cor. Até lá, tenham boas conversas e repensem a imigração. Um abraço.